Olá, eu sou o Thiago Spike e você está no Crasso Conversa Oficial. Mais um vídeo do HQ é o que há e hoje eu vou falar sobre uma coisa chamada valor percebido e custo-benefício. Se você vai fazer o seu quadrinho no formato independente, você vai editar, cuidar de tudo, você tem que pensar nele também como um produto. Como você vai apresentá-lo para as pessoas. E para você fazer bonito e mandar bem nisso, você tem que entender esses dois termos que eu falei. Eu já falei nos vídeos anteriores sobre formatos, tipos de papel. Os preços variam muito dependendo do que você escolher para o seu trabalho. E o que vai ser muito importante na hora de você vender é o valor percebido do que você está apresentando. Custo-benefício quer dizer investir adequadamente em busca do melhor resultado possível. E o adequadamente não quer dizer mais dinheiro ou menos dinheiro. Claro que se você investir o mínimo possível, o resultado vai ficar bem a desejar. Só que investir demais também não quer dizer que você vai ter mais resultado sempre. E é aí que você tem que entender a coisa do valor percebido. Por exemplo, esse gibizinho do Zé Carioca, ele custa R$ 3,20. Formatinho, papel, jornal, né, é um formato tradicional. Então, esse é um preço médio que as pessoas estão acostumadas a pagar por um quadrinho nesse formato. Logo, se você fizer um quadrinho num formato parecido com esse, em que o acabamento também tem essa dobra, grampo e refile, as pessoas vão associar o seu produto com uma revista, revistinha. Logicamente, o preço que as pessoas vão ter como base para comparação é de uma revistinha nesse formato. Então, por exemplo, se eu fizesse um quadrinho desse aqui e vendesse a R$20, todo mundo ia achar caro. Por quê? Isso aqui é uma revista. Mesmo ele tendo mais páginas, mesmo ele sendo um pouquinho maior, independente se a arte está bonitinho ou não, R$20 para uma revista assim é caro. Na verdade, eu acho que até R$10 seria caro. Mesmo se o seu custo de produção, R$10 for um valor justo para você pagar os custos que você teve. Já a lombada quadrada, nesse formato aqui, as pessoas vão associar com livros e não com revistinha. E a média de preço de livros gira em torno de 20, 30, às vezes até R$50. Depende da grossura do livro e tudo mais. Só por causa desse formato e esse acabamento gráfico, as pessoas não vão associar isso com um gibi desse. Portanto, se você cobrar R$20 num quadrinho com esse acabamento, as pessoas vão aceitar melhor ou até achar barato, justamente pela associação do valor percebido. Se você fizer uma história em quadrinhos com o mesmo número de páginas desse daqui, só que você fizer com acabamento de dobra e grampo, as pessoas vão chamar isso aqui de revista e vão chamar isso aqui de livro. O formato também influencia? Influencia, mas o peso maior dessa associação está no acabamento do refile e da lombada. Ó, mesmo formato, e esse aqui tem grampo. Este trabalho as pessoas vão chamar de revista. Este trabalho as pessoas vão chamar de livro. Se elas tivessem o mesmo número de páginas, só por causa dessa diferença do acabamento, talvez R$15 aqui as pessoas achariam caro e R$20 aqui as pessoas poderiam achar barato. Claro que você fazer um acabamento com o grampo sai muito mais barato, mas o quanto mais barato será que sai? Então isso é uma coisa para você colocar em questão. Às vezes vale a pena você investir um pouquinho a mais na impressão do seu quadrinho e deixá-lo com o acabamento próximo de um livro, e isso vai permitir que você cobre um pouco a mais pelo seu produto e consiga repor o dinheiro que você investiu mais rapidamente do que economizando um pouco mais e você precisar vender muito mais cópias para você pagar o custo da sua produção. Outra coisa que agrega valor também, orelha. É um detalhe adicional que não encarece tanto a produção do seu trabalho. Claro que aqui eu já estou falando de tiragens maiores, de 500 a 1000 exemplares, e vai dar um valor percebido como livro. Ver essas edições do Vagabond que estão lançando agora, a ideia é colecionar eles como livros e não vê-los como revistas. Ah, então eu vou fazer o quadrinho tudo com um formato de livro, tal, etc. Calma. Para você fazer um quadrinho com acabamento de lombadinha, ele precisa ter pelo menos umas 50 páginas.
senão não dá para formar a lombada. Sem contar que aí você tem que mandar numa gráfica offset, então você vai ter que fazer uma tiragem maior, de uns 400, 500 exemplares. E esse investimento inicial pode ser mais pesado, e você vai ter que cobrar um valor superior a de uma revista nesse formato para você vender. Então eu ainda sou de opinião que se for o seu primeiro trabalho, for uma história curtinha, e você não tiver muito dinheiro disponível, ainda for uma experimentação, você pode fazer no formato revista assim. Não fica feio de jeito nenhum. Não é que fica feio, não é que vai ser desprezado, nada disso. Só que não vai te permitir cobrar um valor muito maior do que é vendido uma revista no mercado por aí. Então até R$10 por exemplar desse, eu acho que está aceitável. Mais do que isso, o pessoal vai achar caro para uma revista. Então sempre quando você for pensar no seu trabalho, coloque na balança o custo-benefício, o valor percebido que o seu produto vai ter, e obviamente, né, o seu gosto pessoal, o que você quer com o seu trabalho. Às vezes você quer deixar ele bonitão assim, por um sonho, uma vontade particular, tudo etc. É uma opção sua, cara. Agora entenda que nem sempre investir o máximo possível, deixar ele com capa dura, é a melhor solução. Por exemplo, ó, olha o tamanho desse livro aqui. Esse aqui é a editora Criativa que lançou. É caríssimo para fazer um livro com papel desse tamanho, capa dura ainda por cima. Obviamente aqui a intenção era ser um livro que destacasse. É uma edição especial, de luxo, do Eduardo Risso. Quem fosse comprar isso aqui é um público mais seleto, que quer ter aquela coisa de colecionador, tudo. Por isso que é um formato maior, mais bonito também, para chamar mais atenção. É uma opção, mas no caso de um independente, algo assim eu já acho way too much, sabe? Tipo, demais, assim. E com relação ao miolo ser colorido ou preto e branco, isso aumenta o valor percebido? Aumenta, mas não é tão crucial quanto a capa ser preta e branca ou colorida. Salvo exceções em que a capa seja preta e branca por um design diferenciado. Aí beleza. Mas uma capa colorida chama muito mais atenção e destaca mais o trabalho. O interior, o miolo, ele dá mais valor pelo fato de ser colorido. Mas não chega a ser uma coisa que vai desencorajar a pessoa de ler por ele ser preto e branco. Agora a capa sim. Às vezes a capa preto e branco a pessoa já não quer olhar só por causa disso. Então, mais uma vez fica na opção do autor. Se você quiser fazer colorido, é uma vontade sua. Só que vai te obrigar a vender o trabalho por um preço mais caro. Isso vai influenciar nas vendas. Então eu sou de opinião seguinte. Se você vai fazer um trabalho que ele vai ser todo colorido por uma opção sua, então já deixa ele com acabamento bem bonito, sabe? Investe mais, tudo, já que vai gastar, então gasta para deixar ele super bacana. Obviamente sem exagero, como o caso do tamanhão, ou verniz de reserva, que eu já falei também que encarece muito. Se ele é um primeiro trabalho de experimentação, você vai fazer tiragens menores, vai no formatinho, mas deixa ele bonito e faz capa colorida. Certo? Eu espero então ter ajudado vocês a esclarecer essa questão do custo-benefício, valor, até para vocês verem qual a melhor opção do quadrinho que vocês querem fazer. Se surgiu dúvida, mais algum comentário, escreva aí nas opiniões. Se você gostou do vídeo, dá um joinha, adicione os favoritos, compartilhe nas redes sociais que você possui. E se não estiver inscrito no canal, se inscreva, certo? Muito bem, então é isso aí. Estamos conversados. Por enquanto.